O amor manifestado. Caro leitor, ao analisarmos o Evangelho segundo São Lucas, vemos registrado o seguinte: e, respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. ARC. Ao fazer uma análise minuciosa nas Escrituras Sagradas, o São Paulo escreveu em seguintes termos sobre a virtude do Espírito Santo: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22-23, KJA. A virtude descrita no Evangelho, que é o Filho de Deus no ventre de Maria, e a mesma descrita em Gálatas, a virtude que estava nela. As virtudes de Deus estão no Espírito Santo. Ele é quem dá vida a virtudes, frutos da vida de Deus, e poder, que também é uma virtude, dons espirituais, revestimento entre outros. Quando ele, o Espírito Santo, desce sobre Maria, produziu em seu ventre a virtude de Deus, em forma de feto. Quando o Espírito Santo coloca a virtude em Maria, vemos que a virtude tomou forma humana, ou seja, as qualidades de Deus manifestaram-se numa expressão humana, e a Escritura Sagrada afirma: o Verbo se fez carne. Ver João 1:14. Portanto, este mesmo Verbo, que é a virtude do Altíssimo, manifestado na carne, podemos denominar o próprio Altíssimo em sua expressão física. Quando os apóstolos contemplavam Jesus, o Nazareno, eles estavam a contemplar o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade de Altíssimo, entre muitas outras suas virtudes. Jesus Cristo, o Filho do Homem, como é chamado nas Escrituras Sagradas, é a manifestação física da virtude do Altíssimo entre os homens. Quem o pudesse contemplar, estaria a contemplar as virtudes do Altíssimo encapsuladas em um corpo material. O São Paulo, na mesma carta ao povo da Galácia, afirmou categoricamente dizendo: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4:19. ARC. Vemos aí escrito que Cristo seja formado em vós. O Cristo que o São Paulo está aqui a mencionar, é o mesmo em essência, com o Cristo que esteve entre os filhos dos homens. Portanto, este Cristo, que pelo Espírito Santo habita em nós, e cresce em nós, é o mesmo que veio na ordem do Filho do Homem, ou melhor, Jesus Cristo, o Nazareno, que é a manifestação física das virtudes do Altíssimo, é a expressão da imagem do ser do Deus Pai. Quando ele, o Cristo, cresce em nós, o que é manifesto em nós são as suas virtudes, pois elas são os frutos da vida de Deus, que é Cristo. Quando São Lucas registra: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo. A virtude do Altíssimo é a vida, que é Jesus, como dito acima, pois nele estava a vida. Ver João 1:2. E essa vida, está inserido no Espírito Santo, e ela, e a virtude do Espírito Santo. Ver Gálatas 5:22-23, que visam na transformação e aperfeiçoamento do nosso caráter, destruindo o velho, e transformando um novo. Este Cristo, é o fruto virtude da pessoa de Altíssimo. Ver Hebreus 1:3, que veio em manifestação como o Filho de Deus, mas em um aspecto diferente, com um propósito diferente. Se fez carne com o propósito de salvar, porém, desceu como vida no Espírito, com o propósito de transformar e aperfeiçoar. É apenas um, porém, com manifestações diferentes. Devido ao propósito específico, cada manifestação visa em um propósito, mas é um em essência com o Altíssimo, e com o Espírito. Ele é um e não três. O Cristo que segundo São João descreve, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. 1 João 1:2, KJA. É o mesmo que está hoje nos corações dos cristãos, conforme escreveu São Paulo, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Romanos 5:5, KJA. Jesus Cristo é o amor virtude do Pai. Ver João 2:15. Caro irmão, o amor divino, que é o Cristo manifestado, cujo as Escrituras Sagradas o chamam amor do Pai, pois a mais elevada expressão de amor do Criador para com a criatura, é representado pela manifestação do próprio Deus na pessoa de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, é o amor de Deus manifestado,
Quando o Criador quis resgatar a criação perdida, pelo seu imensurável amor, ele foi movido pelo seu puro e misericordioso amor, e como dito anteriormente, que o sentimento interno, quando manifesto por uma circunstância externa, ele reage nessa reação. O ser cujo é manifesto tais sentimentos, será movido exteriormente, e na manifestação externa o que está no íntimo é revelado por atitudes externas. E daí vemos o amor de Deus, que sempre esteve com o Pai desde a eternidade, mas mantido em oculto. Ver Romanos 16 e 25-26. Efésios 3:9. O Senhor estava com amor, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Ela era desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Ele é um com seu sentimento, amor. Este mesmo amor é expresso por uma manifestação. Ele é a expressão externa do interior do ser do Criador. O amor que estava no princípio com o Pai, por misericórdia, adquiriu uma forma externa e foi revelado aos homens. Ele é o Verbo, a expressão falada desde o princípio. Ver Gênesis 1-3, João 1-4. A Escritura Sagrada afirma: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1:3. KJA exatamente, ele é a expressão, não somente o sentimento, porém, também é a palavra, expressão de Deus, o Criador, que foi manifestado. A Escritura Sagrada diz, sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne. 1 Timóteo 13:16. KJA. Mas sempre estava escondido no coração cheio de amor do Criador. Ele é o amor do Pai, que foi manifestado e expresso numa ação, numa pessoa. Ver Filipenses 2:5-7, cujo nome é Jesus, o Cristo de Deus, o amor do Pai, que estava no princípio com o Pai. O Senhor, o Todo-Poderoso, agiu em favor e benefício da criação, e nessa ação é expressa pela manifestação física, externa de si mesmo, como Filho do Homem. Ele veio para salvar, mostrando-nos o caminho do retorno à casa celestial, e este caminho é Ele. Somente Ele pode levar-nos de volta ao Deus Supremo, pois Ele é o amor. Ninguém pode ver o Pai sem amar primeiro, sem Cristo, o amor de Deus. Ninguém pode encontrar o Pai, pois o único caminho para o Pai é o amor. O amor é o único caminho. Sem a aplicação prática do amor divino altruísta, os filhos do homem ficaram para trás. Ninguém eleva-se nas esferas espirituais do ser, ou seja, vai ao Pai, sem o amor que é Cristo. Cristo é o único caminho, a única luz orientadora. Ele é o tudo em todos para o ser humano. Foi isso que Ele mesmo, o Deus Supremo, na sua manifestação como Jesus Cristo, quis dizer quando declarou categoricamente: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Sem o amor ninguém pode chegar até Deus. O teu caráter precisa ser transformado. Se o amor divino altruísta habitar em seu coração, todas, não algumas, mas todas as suas atitudes externas serão afetadas pelo amor divino, e nisso você andará verdadeiramente em justiça. Não uma justiça meramente humana, mas uma justiça divina. O amor é uma lei, e a justiça dessa lei é esta prática do amor. Quem tem amor em seu coração, praticará a justiça da lei de Cristo. O amor é derramado em nossos corações, alma, sentimentos. Uma vez que o espírito do mundo guiar o nosso coração, seremos carnais, vindo em todo tipo de imundície. Porém, se o Espírito de Deus guiar o nosso coração, nós andaremos em amor, que é o cumprimento da justiça, e seremos cumpridores de mandamento dado pelo Senhor Jesus. Ver Mateus 22:36-37. O cumprimento da justiça da lei de Moisés estava na prática dos 10 mandamentos. A Escritura diz: Ora, Moisés ensina desta maneira sobre a justiça que vem da lei. O homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Romanos 10:5, KJA. Porém, o cumprimento da justiça de Cristo está na prática do amor. Quem ama tem cumprido a lei de Cristo. A Escritura diz: Pois aquele que ama a seu próximo tem cumprido a lei. Romanos 13:8, KJA. Quem ama o próximo está na luz. Quem pratica o amor é justo. Ver 1 João 3:7. Este é Deus. Verso 10. Mas quem não pratica não procede de Deus. Esse não tem Deus. Mas quem pratica o amor, não por palavras, nem por boca, mas sim de atitudes de verdade, como ensina São João. Ver 1 João 13:18. Como a Escritura Sagrada ensina, esse tem Deus permanente nele. Ver 1 João 13:24, 4 e 12. Porque somente Deus pode dar-nos seu verdadeiro amor, que é Cristo, o manifesto amor. Esse amor divino elevará mais além nas esferas da realidade, e poderás dar amor a quem te odeia e te faz mal, porque no amor divino,
Não habita o ódio, e não só. O teu padrão mental, o estado do seu coração, será elevado, pois esse amor, quando habita no ser humano, ele estará acima da luxúria, raiva, vaidade, ganância e apego às coisas mundanas. Esse amor que predominou na era apostólica, era tão manifestado que a essência deles era esse amor. Eles amavam-se uns aos outros. Seus sentimentos e pensamentos afetaram sobremaneira as suas atitudes e comportamentos, que eles viviam em plena justiça. A Escritura Sagrada afirma: e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seus bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez, o repartiam conforme a necessidade de cada um. Atos 4:32-35, KJA. E não havia entre eles dois sentimentos e pensamentos, em seus corações. Estavam todos numa mesma plataforma de consciência. Todos estavam conscientes do amor divino entre eles. Qualquer ser humano, não importa a sua posição ou título, seja religioso, político, acadêmico, governamental, entre outros, quando este é ausente do amor divino, é uma vida corrupta, uma vida na escuridão. A vida de tal não pode alcançar o Deus Supremo, não pode vê-lo. Quando você possui o amor divino, você manifesta a imagem de Deus, você manifesta a Deus, e nesse nível, você estará além de todas as poderes das trevas. Qualquer pensamento, palavra ou ação, manifestado por meio do sincero do amor divino, a criação é favorecida por meio de tais atos. Eu disse em meu outro livro intitulado Cerca do Sangue que todas as ações do ser humano, constituindo como legalidades tudo que o homem faz, é uma base de direito legal para a manifestação tanto dos anjos da luz, quanto os das trevas. As ações de amor, como cuidar dos órfãos e das viúvas, ajudar os necessitados e os menos privilegiados, orar pelo bem dos outros, sejam estes agentes humanos das trevas, prover para os oprimidos e promover a defesa dos pobres e outros, diante do Ser Supremo, o Ancião de Dias, tais ações constituem a verdadeira religião na terra. A Escritura Sagrada diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Tiago 1:27, KJA. Para o Deus Supremo, esta é a única religião verdadeira em todos os reinos dos homens, o amor. Amar a Deus em plena consciência e manifestá-lo mostrando amor a todos os humanos, a todas as criaturas. Para alcançar esse estado de ser, e viver em amor, como em Atos dos Apóstolos, é necessário ser transformado numa outra imagem, e manifestar em atitudes tal imagem, que é Deus. Mais abaixo o caro leitor compreenderá melhor o que é necessário para alcançar tal vida de consagração que é a base para nossa transformação. Trecho extraído do livro Coração do Homem, escrito por Pequeno Leão de Deus, inspirado. Pai do Senhor, amada igreja, amados irmãos, se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu like, acompanhe também as orações, live de orações. Eu peço aos irmãos que continuem nos ajudando com suas orações de jejum, para que nós venhamos cumprir a grande obra do Senhor.